Salve, salve galera da Twitch, tudo certo? Começando mais uma live aqui. Hoje, quarta-feira, e eu tô aqui com o Vinícius. E aí, Vinícius, beleza? E aí, tudo bem, Léo? Beleza? Beleza, Joinha, mano. galera? Galerinha, quando entrar no chat aí, manda um oi. Fala aí, a gente vai conversar sobre cinema, sobre jornalismo também, que o Vinícius é formado. E as perguntas aí que mandarem a gente vai lendo. Vamos começar aqui. Vinícius, você fez jornalismo, né? O quanto isso influenciou aí pra você fazer o site, pra É, cinema então, aqui? é, acho que tudo, né? Acho que eu fiz jornalismo e aí no meio assim você vai tentando entender, né? O que você vai fazer com aquele conhecimento, né? Porque muita gente se preocupa com o diploma e jornalismo quase não é diploma, né? Então você vai ter no meio ali, você vai tentando entender aonde você vai tentar fazer algo que você seja bom, né, de verdade, né, aquele negócio de você fazer algo que seja bom, aí você para de trabalhar e vai, bobagem, você não vai parar de trabalhar, mas você vai fazer com um pouco mais de prazer. E aí nessa eu pensei, nesse meio assim, eu pensei em cinema, e tentar, sei lá, né, ver o que dava, e aí eu comecei a me especializar. Assim, jornalismo, o cara que faz jornalismo, pessoa faz jornalismo, eu acho que sempre tem aquela vontade de escrever, né, de passar informação e tal. Então eu fui aparando para ver o que eu gostava, o que eu gostava muito, o que eu tinha capacidade de falar um pouco melhor para começar, e aí fui estudando. Mas é um grande estudo, né? Acaba a faculdade, aprende muito, aprende a fazer tudo, e aí você tem que desaprender um pouco para aprender algo mais específico. Aí eu entrei nesse rolê aí, essa maluquice aí de jornalismo. Que aí, na verdade, assim, você meio que se especializa em jornalismo cultural, né? E aí depois você vai indo para um lado mais específico dentro do cultural, no caso do cinema, ou no caso do quadrinho, literatura, enfim. Você pensou em outras áreas no jornalismo? Tipo, tem bastante gente, principalmente os amigos meus que fizeram jornalismo, eles iam mais pro esporte, né? A gente vê bastante gente nessa parte. E, e tem bastante gente também na parte cultural, mas no esporte é bem forte, né? Eu acho que tem um negócio de esporte, talvez porque o Brasil tenha uma aproximação, né, muito forte com o esporte, aí acabe muita gente vendo. Mas assim, nunca foi algo que me interessou, e eu acho que a parte do esporte é um negócio muito de notícia, né? Você acaba ficando muito preso ao factual, ao comentário da notícia, tal, e aí você acaba fazendo menos o que é a parte que eu acho mais legal, que é a criação em termos quase literários, assim, né? Da criação do conteúdo como um texto mais, não vou dizer mais robusto, né? Então, ainda que o esporte nunca foi o que o esporte é para esse pessoal, para mim era a parte de cultura, né? Então, tinha um pessoal que queria, sei lá, aparecer na Globo no jogo de futebol, e eu estava querendo a parte de cultura mesmo. Então, acho que foi um negócio que mas é normal que nas faculdades tenha muita gente querendo fazer esporte, né? Sim. Mas, assim, de ramo, eu acabei fazendo mais ou menos um pouco de tudo, né? Porque para você tentar esse lado de jornalismo cultural e tal, é um negócio que é muito complicado, é muito difícil, é muito desgastante em termos de tempo que você gasta para tentar chegar nos lugares, então você acaba fazendo um pouco de tudo, escrevendo Sim. para tudo quanto é tipo, fazendo um pouco de assessoria, um pouco de roteiro, um pouco de tudo, então ainda ainda continuo fazendo um pouco de tudo para poder fazer a parte do jornalismo cultural. A gente já tem uma pergunta aqui, o RD Monteiro mandou. Como esse RB Vinícius. Monteiro. Como esse Conheço Vinícius RB consegue Monteiro. ser tão sexy? É negócio da idade, tudo. É geracional. Minha geração é sexy em qualquer momento. Quando vai ficando mais velho, vai ficando mais sexy. E você gosta de estudar a história do cinema também? Você acha importante pra quem é crítico Então. essa parte? É,
Acho que é assim. Aí, até o negócio que o Rodrigo que comentou aí, que tentou me chavecar aí agora, ele falou um negócio hoje que é o de ter a bagagem, né? E eu acho que assim, por isso que eu falei a parte de jornalismo cultural, né? Você acaba não fazendo, antes de você fazer o jornalismo um específico da parte de cinema ou específico da parte de qualquer outra coisa, você acaba tendo que criar essa bagagem. E essa bagagem ela passa muito por tudo, né? Então, você não vai conseguir falar, não é exagero, mas você não vai conseguir falar de cinema sem falar sei lá, teatro grego. Não tem como você falar de cinema sem falar da literatura medieval e tal. É tudo uma coisa. Você não vai entender a criação do cinema ou a criação sem você entender o que veio antes. Então, eu acho que a ideia de ser de se especializar em cultura, né, tem um pouco dessa necessidade de você tá tendo que estudar muito tudo em volta daquilo, mesmo coisas que parece que não tem ligação. E aí, quando você chega no cerne do negócio, assim, por exemplo, no cinema, você ainda tem uma série de etapas que você tem que estudar e entender para compreender o que está sendo feito hoje. Então, o que está sendo feito hoje, ele é o reflexo de coisas que estão sendo feitas desde 1893. Então, e aí eu acho que isso é algo que vale para o cinema, mas vale para o teatro, vale para o quadrinho, vale para a literatura. Não existem muitas coisas novas, né? Existem coisas novas que revolucionam, mas essas coisas só revolucionam porque elas estão ligadas ou a quebrar um paradigma ou fazer algo diferente de algo que foi feito antes. Então, se você não sabe o que é feito antes, você acaba não entendendo o que está sendo feito de tão diferente ou o que pode ser feito. Então, acho que você sempre tem essa obrigatoriedade de entender o que foi feito até ali para entender o que vai ser. Então, e acho que no cinema isso é relativamente bem simples, né? Porque a gente está falando de uma arte aí que tem cento e poucos anos, 1893, 94, sei lá, sou péssimo com data, mas são é uma arte que é considerado Nova, mais né? antiga, né? Nova, mas ao mesmo tempo ela é extremamente popular e é extremamente fácil e é extremamente acessível. Então, não tem como não se sentir obrigado a criar essa contextualização toda. E é complicado, é o que eu falei, você vai estudar e você vai estudar mais e não vai parar de estudar e vai continuar descobrindo coisas que você não descobriu, coisas que você não conhece, mas você tem que fazer em todos, né? Todas os ramos. Porque, tipo, apesar de ser nova, tipo, comparado com uma música, né, que tem, putz, muito mais tempo de existência, o cinema, tipo, tem muitos gêneros, tem muitas coisas, né, e você vai ver, tipo, tem esse lance também de o que é o começo do cinema, né, porque pra muita Sim. gente pode ser uma coisa diferente do que de outra pessoa pode achar. E é engraçado, você falou também dessa parte que vocês estavam falando eu não sei se foi você ou se foi o Rodrigo que falou, né, das pessoas acharem tudo genial, né? Foi o E, Rodrigo que falou. e isso é muito engraçado, né? Porque, tipo, a pessoa não sabe, tipo, ver uma coisa que é tão simples, né? Que a gente já vê tantas vezes, fala assim, nossa, isso daí é genial. Aí, tipo... Gasta, né? Genial é uma palavra que está sendo muito... as pessoas estão gastando a palavra genial com uma facilidade muito grande, né? E eu acho que as pessoas devem vir com como é que se fala? Um potinho cheio de geniais, assim, né? E aí, cada vez que você usa genial, você tem que gastar um genial daquilo. Porque senão fica tudo é genial. Se tudo é genial, nada é genial, né? O que é Então, genial, né? Porque você vai tem ver... coisa genial. Tem coisa que aí também tem um outro negócio. Aí você leva para o outro lado, né? Tem um pessoal que tem receio e medo de falar que as coisas são geniais. Também você não precisa ter esse medo, só precisa tentar entender que às vezes nem tudo é genial. Algumas coisas são, algumas não são, mas também não pode ter medo daquilo ser genial, mas também não pode ser tudo genial. É um equilíbrio muito
É, grotescamente sensível, é né? que se você Foda. for, tipo, uma criança de 10 anos vai ver um filme da Marvel, Doutor Estranho, ela vai achar genial aquilo, porque, tipo, Sim, ela não sim. tem a referência, a bagagem cultural pra, tipo, saber que E, também é algo e simples, né? legal, e legal também. Eu sou a favor da criança de 10 anos. Acho genial. Quanto mais coisas ela achar genial, mais ela vai se, como poder dizer, ficar maravilhada com aquilo e mais ela vai se manter vendo aquilo e procurando coisas novas. O que eu acho que tem uma diferença é que as pessoas têm que entender que existe um momento em que você vai parar de pensar naquilo como um passatempo, um amor, e você vai entender aquilo como uma profissão ou como uma responsabilidade de uma profissão. E se você quer ter isso como uma profissão, quer ter isso falando com responsabilidade, você tem que entender certas não são obrigações, não são dogmas, né? Mas são, o que eu falei, são certas responsabilidades. Se você não tiver uma bagagem, você não vai conseguir levar aquilo com a responsabilidade necessária. Se você não estiver disposto a abrir os seus horizontes, você não vai conseguir levar aquilo com a responsabilidade necessária. Então é uma série de coisas. E eu estou tentando falar não do cinema, porque ainda que seja a minha área, mas eu acho que isso é um negócio que se encaixa em várias áreas. Se encaixa na música, se encaixa... O Rodrigo estava falando do negócio da música, né? Isso se encaixa muito na música, se encaixa muito na parte de literatura. Na música, e assim, na música é assustador, assim. Tem coisas que você olha e... O que eu estava vendo outro dia? Eu estava ouvindo um disco do Blur, que eu sou velho, né? Eu sou daquela época que existia Blur. E aí eu tava cantando um disco do Blur e eu falei, nossa, isso aqui podia ter sido gravado pelos Beatles. E assim, por mais que a pessoa possa achar que aquilo é genial, pode ser genial, mas, pô, já foi feito praticamente. E não deixa de ser ruim. Só que se você não entender aquilo, você vai ficar sempre capenga, né? Então, para tudo tem essas necessidades de bagagem. As pessoas têm que começar a entender e se responsabilizar por isso. Principalmente porque a internet é um terreno de doido, maluco, sabe? Zona desmilitarizada, gente que você não sabe quem é o quê e todo mundo dando opinião sobre tudo. Então é complicado, mas bagagem é importante. Eu nem lembro se era isso no começo, mas deve ser. Tinha falado. É engraçado, você falou até dos Beatles, né? Do Blur, é coisa parecida. E a gente vê também muita gente falando, tipo, pai, a pessoa não gosta dos Beatles porque ela acha que é, tipo, algo muito normal. Aí você vai ver, tipo, os Beatles criaram tudo que a pessoa tá ouvindo. Tipo, a pessoa gosta de Oasis, mas não gosta de Beatles, sabe? Sim. Isso é normal. Isso é mais normal do que as pessoas imaginam até. Sim, e é engraçado, né? Porque, tipo, se você for ver, o Oasis mamou da teta dos Beatles dessa. Então eu sou do pessoal do Blur, né? Eu detesto Oasis. Eu sou do 1990 e poucos. Quem era nascido nessa época sabe que você tinha quem gostava de Oasis, quem gostava de Blur. E você não podia se relacionar com as pessoas. Se você gosta de Oasis, você é meu inimigo. É tipo Guns e Nirvana, né? Não, é pior que Marvel e DC. Tem Marvel e DC. Não, você é DC, você é Marvel. Não, mas ali era Blur ou Oasis. Não dá pra você gostar dos dois. Sempre E tem realmente isso, né? não tem, Tem o Beatles e Rolling Stones, Sim. Guns e Mas Nirvana. aqui do caso do Blur é porque Blur é bom e Oasis é ruim. Então, né? Não tem como fugir desse dogma. E a gente tava até conversando antes, mesmo você tava falando da criança, né, nessa parte de gostar da criança, tipo, achar genial. E você vê que, principalmente, tem... hoje em dia tem bastante crítico que ainda é elitista, falando, tipo, sobre cinema, principalmente, né? No geral, tem muita gente elitista, principalmente música e cinema, mas o cinema é algo que a gente vê muita gente mesmo elitista, né? Eu acho que a gente está numa época... A gente não está numa época elitista porque sempre existiu na história da humanidade, sempre existiu uma elite intelectual que acha que é melhor que todo mundo, e aí ela sempre acha um jeito de fazer a produção do conteúdo dela de um jeito que só eles vão entender, porque isso
é inerente ao ser humano. Ser babaca é inerente ao ser humano, né? Não existe momentos da civilização onde não exista o ser humano tentando ser babaca de algum jeito. Então, o problema do cinema é que o cinema se tornou um cinema diferente, diferente de algumas outras artes, e ela é muito acessível, o cinema é muito acessível, porque não pense em cinema como ir no cinema, mas pô, tela quente, passa de madrugada no SBT, passa de madrugada na TV aberta o tempo inteiro. Então, assim, o cinema é algo que se tornou muito acessível, muito popular. E as pessoas realmente gostam de cinema de um jeito apaixonante. E aí eu acho que isso faz com que as pessoas que conhecem, né, se sintam meio ameaçadas com essa ideia de que, pô, mas só eu posso gostar de, sei lá, qualquer coisa aí, sei lá, cinema russo. Você não pode gostar de cinema russo. Então, você cria uma... o pessoal cria umas camadas de verificação de cinefilia, quase, sabe? Você só pode ser cinéfilo se você gostar disso. Você só pode ser cinéfilo. Você não pode ser cinéfilo porque você... Mas você gosta da Marvel, então você não gosta de cinema. Não, sabe? Mas acho que é muito... É o receio de estar no lugar onde aquilo é popular, e a pessoa queria aquilo só para ela, sabe? É um desejo meio esquisito. Eu não tenho isso. Eu acho que as pessoas têm que... Quanto mais popular qualquer coisa, mais legal, mais coisa vai ser produzida, mais gente vai discutir aquilo, porque eu sou um crítico de cinema, mas eu sou um apaixonado por cinema, né? Eu vejo cinema, sei lá, vejo 300 e poucos filmes por ano. Se você não gosta daquilo, e eu garanto para qualquer um, não existe crítico de cinema que receba o dinheiro suficiente pela quantidade de filme que ele vê. Então você tem um esforço sempre maior do que sua volta monetária, por mais que seja um crítico de cinema super rico. Você sempre vai ver mais filme do que você está recebendo de dinheiro para fazer aquilo. Então você faz por amor antes de qualquer coisa. E se você faz por amor, você quer que aquilo tenha mais gente fazendo, mais gente conversando, mais gente, sabe? Pô, é maravilhoso você ver um filme se tornar como poder dizer, um fenômeno, né? Quando você vê, por exemplo, ano passado, ainda que tenha uma congruência política, né? Você tenha um peso político inteiro por cima. Você sentia que era legal você ver as pessoas falando do Bacurau, assim, era um negócio super apaixonante, as pessoas falavam com paixão do filme, ou porque elas odiavam, ou porque elas amavam, mas as pessoas estavam vendo, sabe? Sim. E tem uma série de filmes que acontecem isso, assim. Então você quer que você... É o que eu falei. É imbecil você não querer que as pessoas gostem da mesma coisa que você, porque você quer que aquilo seja só seu. Então, sabe? E não vai fazer sentido, né? Tipo, você acha que só você gostando desse filme, o diretor vai conseguir fazer outro filme... Não... Só pra aquele nicho, tipo, de 100 pessoas que gostaram do filme. Então, existe... E na crítica, eu acho que existe até isso um pouco mais por uma certa insegurança dos profissionais, de acharem que se eles não tiverem o tempo inteiro tentando provar que eles sabem muito mais que a pessoa que está vendo, talvez tenha uma quebra de autoridade, sei lá, não sei. Eu acredito no oposto disso, né? Eu acredito que quanto mais popular você conseguir ser, quanto mais fácil você encontrar as pessoas, fazer as pessoas encontrarem a sua opinião, mais aquelas pessoas vão estar discutindo aquilo, né? Então, eu acho que existem momentos que é legal você esmiuçar ou tentar entender um filme de um jeito mais complexo, ou tentar pegar um filme mais complexo, trazer ele para perto das pessoas, mas na maioria do tempo o legal é você conseguir produzir aquilo como um modo das pessoas estarem vendo além daquilo e conversando sobre aquilo, sabe, e valorizando o filme. Então e o crítico tem essa parada de tentar, não o crítico em si, mas
acho que as pessoas enxergam em alguns críticos, né? Essa elitização, que eu acho que é um pouco de insegurança de que você não... demonstrar que você sabe mais que aquilo é uma bobagem, né? Você sabe mais que outra pessoa, você só quer que ela converse mais com aquilo, que ela se apaixone mais por aquele filme, que ela veja o filme mais, que ela aprenda com aquilo, não que, sabe, você provar. Eu acho uma besteira, mas existe. Na música, eu acho que isso deve ser muito complicado, porque tem uma erudição muito complexa na música, né? É. Na música, acho que tem uma erudição muito complexa daquilo que, por exemplo, você vai criando sei lá, esses pontos de referência, né? Você gosta de rock, então você só gosta de Led Zeppelin, que vem depois do Led Zeppelin é uma bosta. Quando na verdade não, né? Aí você tem o cara que só gosta de música clássica, aí você tem o cara que ele não escuta música rock, ele escuta só o rock da Islândia feito na garagem do cara. Porra, pra quê, né? Eu acho que, tipo, a música, você vai ver, tipo, existem muitos críticos só de um estilo, né? Tipo, crítico de rock, crítico de jazz, de música erudita. No cinema a gente não encontra tanta gente assim, né? Tipo, eu não conheço, tipo, um crítico de terror. O cara só assiste filme de terror. Existe? Então, aí que tá. Existe uma. Não existe uma segmentação tão grande no cinema, até porque você não tem gêneros que se segmentam tão forte quanto foi o que você falou, o terror. O terror existe uma segmentação bem forte, assim, porque ele é um terreno tão amplo e ele é um terreno tão complexo, de verdade, assim, que terror e suspense, né? Que é necessário você ter uma bagagem um pouco mais complexa para você entender certos movimentos, certo? A ficção científica tem alguma coisa disso também, mas como tem menos material de ficção científica, acaba não tendo gente que se especializa muito só nisso. Mas terror tem sim gente muito especializada em terror, assim. Aos poucos, né? Você vai criando essa especialização e aí quando você vê já tá. Eu sou um cara que gosto muito de terror, mas eu nunca tentei me especializar só nisso, mas eu sou um cara que seria o meu gênero favorito, etc. Mas eu sempre tento fugir um pouco disso, porque eu acho mais interessante eu tentar ampliar isso para entender mais o que tem dentro do terror. Mas mas é só disso também, né, no cinema. Agora tá aparecendo um pessoal muito especial. É piada. Tem um pessoal que está se especializando em blockbuster, né? Que é uma idiotice gigantesca. Mas tem pessoal que só vê filme blockbuster, só vê. Enfim. Mas tem. Só vê Velozes Furiosos, né? Tem uns críticos de blockbusters agora. E aí tem uma. Como é que eu poderia dizer? Uma cadeia de pessoas, não? Como é que é? Quando um movimento de pessoas que acham que filme tem que ser blockbuster, que aí aquele filme iraniano, todos os filmes iranianos são uma bosta. Não, cara, não é assim. Não existe nada só bom, nada só ruim. E se você só acha que uma coisa é boa, você está no caminho completamente errado, porque você tem que estar entendendo de tudo um pouco, né? E aí tá acontecendo esse movimento aí meio esquisitão, mas eu não acho que isso vai ter muito futuro, né? Eu acho que isso aos poucos vai sumir e essas pessoas vão descobrir que não dá para ser isso, ou elas vão largar, ou elas vão fazer outra coisa, ou elas vão estudar cinema, sei lá. Uhum. O Rodrigo tinha mandado até aqui no chat, falando antes, né? As pessoas acham que as coisas antigas são chatas e cansativas. Elas já consumiram muitas coisas que chuparam daquela fonte. Isso mesmo, eu concordo totalmente. E a gente vê, tipo, até algo que tá sendo normal hoje em dia, né? É refazerem os filmes os remakes, né? Sim. E as pessoas gostam até mais dos remakes do que do filme antigo. E, tipo, se você for ver, é a mesma coisa. Eu acho que é uma questão também de geração, né? Algumas histórias elas são muito maiores, né? E aí é normal elas serem recontadas. E aí eu acho que quando como são histórias muito maiores que a história em si, né? Algo muito
tem um legado muito maior em termos do que está sendo passado, em cada momento que ela é contada, ela acaba refletindo demais aquela época, né? Então, é difícil, por exemplo, um exemplo de um filme que vai ganhar um remake aí, e aí já teve 2 outras versões, mas Scarface, lá dos anos 40, acho que é 40 e pouco, não sei. É o remake do remake, né? Então, Scarface lá dos anos 80, era um gangster de Chicago, aquele negócio de chapéuzinho, tal, etc. Era um momento específico dali, né? Era um momento saindo um pouco do noir ali, sabe? Você tem um momento muito específico. Quando ele passa para 1981, se eu não me engano, Brian De Palma, ele está falando de um outro momento. Ele está falando daquele momento ensolarado do começo dos anos 80. Miami, né? Você está falando em Miami, você está falando em Cuba, você está falando em Guerra Fria, tudo ao mesmo tempo, sem você perceber, você está falando em cocaína, muita cocaína. Sabe, é um outro momento. Você, ainda que a história seja a mesma, está passando uma outra história. Eles estão fazendo um novo remake do Scarface, que, assim, não dá para esperar que ele seja maior que o do Brian De Palma, que é um filme incrível, mas ele já é um filme que ele já está agora, se não me engano, ele vai se passar dentro de um gueto, ele vai tratar mais de negro com latino, sabe? Um negócio muito mais contemporâneo. É uma história... a história em si é de um cara que é um imigrante ou que chega naquela cidade e ele descobre que a força dele vai ser o poder que ele vai ter, né? É através da força. Então ele vai passar por cima de todo mundo até ele chegar no momento em que ele vai descobrir que ele não tem jeito e ele vai enfrentar todo mundo até morrer. Essa é a história do Scarface. Então você pega ela em vários momentos e aí você vai pegar ela agora. Eu acho legal fazer. Eu sou um cara a favor do remake, desde que as pessoas parem com a ideia de que o remake é ruim, ou que todo remake é ruim, ou que todo remake é bom, ou que o filme velho, sabe? Não precisa ser esse extremismo. Às vezes você vê cada remake, tenta entender cada momento, né? Velozes e Furiosos mesmo. Velozes e Furiosos, ele é um remake, né? Que ninguém lembra, mas ele é exatamente... então, ele não é um remake, né? Mas ele é exatamente a mesma história do Caçadores de Emoção, de 93, se não me engano. Então, é exatamente a mesma história. Só que tem carro. Os Caçadores de Emoção é com surf, com o Keanu Reeves lá, e o Velozes e Furiosos é com carro. Um não elimina o outro, né? Eles convivem juntos e é legal, e continue fazendo. Eu sou um cara a favor de remake, desde que o remake traga alguma coisa nova. Ainda que seja tecnologia, que seja o momento, que seja qualquer coisa, né? Me traz alguma coisa nova que eu sou o primeiro a falar que o remake é importante. Eu acho que eu vi essa semana ainda, um comercial, né, que tava brincando de um remake de Curtindo a Vida Doidado. É um dos filmes que eu mais gosto. Dos 2 filhos, né? Do filho deles, né? No carro. Aí eles vão entrar no carro, tinha lá uma câmera, né? Eu achei, putz, genial, tipo, muito bem pensado, né? E assim, por exemplo, um Curtindo a Vida Doidado, eu não sei se teria uma necessidade de fazer um remake. Acho que porque não. Eu não sei onde teria uma novidade dentro daquilo ali. Mas se alguém que não me escutem, mas, por exemplo, se alguém quiser fazer um Curtindo a Vida Doidado medieval, que faça. E se tem alguma coisa de divertido que não tinha naquele lá, que faça, que fique legal, entendeu? Acho que desde que seja tenha um bom resultado e um resultado que divirta, eu sou o primeiro cara a falar para fazer remake de tudo. E você se lembra do primeiro filme que fez você amar o cinema, assim? Um que você te pegou de jeito, assim, que falou... Eu não lembro. Eu lembro de filmes em que eu tive... não, assim, o primeiro filme que fala, esse filme que me fez, não lembro de jeito nenhum, porque eu sempre vi muito filme, assim, desde muito pequenininho e tal. Mas eu lembro de alguns filmes que criaram certas epifanias, né? Assim, por exemplo, eu vi... deixa eu ver. Eu lembro de eu ter tido um momento catártico vendo Cães de Aluguel, porque eu
acho que eu não estava esperando aquilo e tal, e aí eu já tenho, sei lá, uns 11 anos, 10 anos, não lembro exatamente, mas era um negócio assim, é tudo muito, muito diferente do que estava sendo feito, e você tem uma parte teatral, e você tem uma ideia de diálogos muito longos. Aquilo foi um negócio, falei, tem alguma coisa acontecendo aqui que, né, é muito diferente do que estava acontecendo. Eu lembro de eu ter tido essa sensação com o Exterminador do Futuro também, de eu falar, opa, isso daqui ninguém fez, isso daqui não está sendo feito, ninguém fez, e aí o cara é vilão, e aí o vilão é a parte mais legal do filme, e aí você fica naquela assim, pô, sabe? Tem alguns momentos assim, geralmente são filmes grandes, né? Porque acho que são na juventude, né? Na infância e tal. São esses filmes que fazem você se impressionar, né? O Operação Dragão do Bruce Lee foi um negócio que me impressionou muito na época, eu lembro. Que era um negócio que fala, pô, sabe? É um filme de luta, mas é um filme de luta diferente e tal. Então tem certas... Eu devo ter uns, sei lá, uns 100 momentos desse que não acabaram ainda, né? Eu continuo tendo esse tipo de momento ainda. Assim, deixa eu ver, acho que o último filme que eu entrei no filme, eu saí pensando, pô, tem alguma coisa diferente disso. O Dunkirk do Christopher Nolan. Eu saí do filme pensando, cara, isso absolutamente não tinha sido feito, ainda que a história já tinha sido contada, tal, mas o jeito como ele trata o tempo, o jeito como, sabe, e o negócio, tudo aquilo, eu falei, pô, tem alguma coisa aqui sendo muito, muito diferente sendo feito. Aí é questão de, e não são os melhores filmes nem nada, são momentos que eu acho que o cinema dá um pequeno salto, né, para um outro lugar, né? Fala, mostra que você pode fazer isso baseado naquilo, né? Você tem essas sensações. E eu acho que se você parar de ter essas sensações, se você for cinéfilo, você para de ter essas sensações, você para de ver filme, porque eu acho que não... Né? Perde a vontade, né? E se você for o crítico de cinema e você tiver essa vontade, essa responsabilidade, se você parar de ter esses pequenos momentos, você simplesmente para de fazer aquilo, porque não deixa de fazer sentido, né? Porque você quer ter esses momentos, por mais que o pessoal ache que o crítico de cinema ele só quer falar mal dos filmes, na verdade ele gostaria muito de ter esses pequenos momentos em todos os filmes que ele vê, mas não acontece. Mas enfim, você está sempre procurando, está sempre aberto a isso, assim. Então eu acho que isso não é um grande filme, mas são pequenos momentos em grandes filmes que... E aí eu poderia ficar falando aqui, sei lá, umas 7 horas. Acho que mesmo assim ainda esqueceria de algum. Bacana. É legal, né, a gente ver quando a pessoa gosta do que faz, né, e cinema é uma arte que, putz, eu acho perfeito, assim, consegue Sim. Pegar esse sentimento, né, da pessoa. Eu me lembro a primeira vez que eu assisti Interestelar, eu fiquei, tipo, chocado com esse filme. Cara, eu nem gosto, eu odeio Interestelar. Sério? É um filme que me chocou bastante. Sofro muito bullying por causa disso. E me fala uma coisa, o cinema aqui, eu vi que tem mais de 10 anos, né? Como foi a ideia? Como foi começar? Porque a ideia foi o que eu falei, eu saí da faculdade, aí eu fui tentar essa ideia de tentar me especializar na crítica, né? Então eu descobri que eu não ia conseguir me especializar em crítica de cinema, assim, me especializar em crítica de cinema, então eu tive que fazer um grande período estudando de verdade, assim, que eu acho que é algo que todo mundo tenta fazer enquanto você está fazendo outra coisa, está trabalhando, está fazendo uma série de outras coisas, está estudando, então você vai tentando se preparar para aquilo. E aí eu fui escrevendo em alguns lugares, tal, fiz alguns cursos, e aí num dos cursos eu estava escrevendo já para um jornal de São Vicente até, e eu estava escrevendo para um outro site na internet, lógico, site na internet. E aí eu fui num desses cursos e aí o cara que estava dando o curso ele falou assim, pô, o que vocês têm que fazer agora é fazer um blog.
E aí eu fui para casa pensando, falei, porra, cara, eu tô escrevendo para todos esses lugares aí e eu não tô ganhando nada, né? Você tá ganhando experiência, você tá ganhando uma mixaria, não é algo que me fizesse depender daquilo, né? Então eu pensei, pô, então eu vou largar todos eles. Isso é 2008, sei lá, 2009, sei lá. E o momento que eu já estava confortável, né, em escrever sobre o assunto. E eu pensei, vou largar todos eles e vou fazer algo meu, porque se isso virar, né, se isso der algum dinheiro, se isso der alguma autoridade, que seja para mim, né, não que seja para o jornal, porque talvez eu tenha pego essa transição entre eu acabei de fazer a faculdade de jornalismo em 2002, então eu pego um pouco dessa transição entre o jornal de papel e a internet, né? Eu pego um comecinho dessa transição. A transição existia, mas o comecinho da ideia de que era possível fazer tudo na internet. E isso vai amadurecendo, e aí acho que no final ali da primeira década do século XXI, isso é algo que é muito fácil de você ver que você pode fazer na internet. Então, e aí eu parti para essa. Fiz um blog, e a única coisa que eu fiz um blog, e é uma coisa que eu falo para todo curso que eu dou sobre crítica de cinema, eu falo que para você ser um crítico de cinema, ou para você trabalhar, ou para você fazer isso como um hobby, o importante não é escrever. O importante não é ter um blog. O importante é ter um blog, ou ter um site, ou ter alguma coisa e escrever. E não é escrever quando você quer. É escrever 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4, não importa. Você vai ter que pegar os filmes e vai ver os filmes e vai escrever. Não são os filmes que você quer, nem são os filmes que você gostaria, mas sim os filmes. Peraí que. Saiu a sua câmera aqui. Peraí. Voltei, né? Alguém Voltou. ligou para mim. Acontece. E aí não são os filmes que você gosta, mas sim você falar sobre todos os filmes. Então você vai estrear 4 filmes na sua cidade, 4 filmes no seu país, você vai falar sobre os 4. Você não vai escolher. E aí, uma vez ou outra, você pode até escolher um outro filme, mas o importante é você falar sobre o filme que aparecer, não o filme que você quiser. Então, eu me propus a fazer esse blog e ter 2, 3, 4 posts por semana de filmes, né? Tentar. Então, acho que começa aí. E aí vou melhorando, vou tentando entender, né? Porque internet, naquela época ainda, né? Era muito de você tentar e ver o que dava, e aí você testa, aí você aparece uma ferramenta diferente, aí você tenta mexer nessa ferramenta. Então, eu estava fazendo, acho que era Blogspot, sei lá, era um negócio assim, eu não lembro exatamente, mas era um desses Blogspot, alguma coisa, até a hora que você aparece o WordPress, e aí o WordPress é interessante, então, vamos tentar fazer isso aqui, paga o www.cinemakey.com, vê quanto é que é, tal, passa por WordPress, tenta, você vai tentando, né? E aí você vai vendo que vai crescendo. E aí, assim, lá para meados de 2010, talvez, eu estava com esse formato, que é mais ou menos o formato que tem hoje o site, um pouco mais profissional, com um pouco mais de dinâmica, e aí foi quando eu comecei a tentar ver se alguém estava interessado em fazer tipo uns estágios, né, dentro do site. E aí eu consegui um pessoal que estava começando a escrever, e eu assim, não podia pagar nada, o que eu podia fazer era ajudar essas pessoas. Então passaram umas pessoas que eu fui tentando ajudar, que eu fui tentando falar, faz assim, tenta fazer aqui, vamos tentar fazer e tal. E aí eles viraram parceiros do site, né? E alguns saíram, alguns ficaram, alguns estão aí até hoje e tal, foi indo. Mas era nesse momento já com mais uma ideia mais profissional. Não profissional de focar muito no dinheiro, que eu acho que é complicado você focar muito dinheiro nesse mundo, né? Mas focar no conteúdo mesmo, no resultado daquilo, no você criar o conteúdo para as pessoas e tal.
Eu acho que é 2010, então o site estaria fazendo 10 anos esse ano. A gente tinha o Rodrigo ele é sócio, né, hoje comigo, né, ele está um tempão já comigo. A gente tinha bolado algumas comemorações para 10 anos e, obviamente, elas não vão acontecer, né? É impossível. Então, eu gosto de dizer que o site, na verdade, ele começou em 2011, então 10 anos vai ser ano que vem. Pra poder fazer a festa, né? A gente fez mudou. Você vai até encontrar uns textos de 2010 lá, mas é tudo mentira, é tudo fake news. Começou em 2011, em 2011 a gente vai ter uma festinha aí. Rodrigo mandou aqui, um dos meus primeiros trabalhos foi escrevendo pro Vini, nos primórdios do Cinema Aqui. Mas só fui escrever pro Cinema Aqui esse ano. Sim. Bacana. O Rodrigo escrevia sobre... ele chegou a citar isso, né? Uma das milhões de coisas que eu fazia, que eu fiquei fazendo um tempo, né? Depois, era um trampo de posicionamento de site, né? De blog. Eu tinha 50 blogs, sei lá, era um negócio assim meio estúpido. E de assuntos muito específicos, né? Então, tinha um blog de carnaval, tinha um blog só de comida natural, tinha um blog de rodeio, tinha um blog só de desentupimento de água, sabe? Coisas muito específicas, assim. Porque a gente montava isso e colocava o AdSense, né? E aí você ia alimentando aquilo e tirava uma grana boa, diga-se de passagem até. E aí teve um momento que eu resolvi pegar um pessoal para escrever os textos, né? Para aumentar, né, a quantidade. E aí uma das pessoas era o Rodrigo. Então ele escreveu sobre muita coisa. Eu lembro dele não ter escrito sobre rodeio. Ele tem algum rolê contra os bichinhos. Eu também tenho ainda, né? Mas eu tava ali fazendo, mas e aí eu entendi completamente. Mas então eu fiquei um tempão fazendo isso, assim. E dentro do Cinema Aqui o Cinema Aqui não era um dos 50, né, sites. Ele também era, mas ele não tinha o mesmo trabalho. O trabalho do Cinema Aqui era específico e o trabalho desses 50 sites era um negócio muito mais automatizado. Sim. Então, coisas que a gente faz para pagar boleto. Uhum. Mas hoje eu não tenho. Hoje eu só tenho o Cinema Aqui, não tenho mais nenhum, porque o momento acabou e eu tava ficando maluco, então parei. Fui fazer outra coisa. Teve que cancelar o blog de rodeio, né? Sim, era um negócio bem, como poderia dizer assim, intelectualmente cansativo, assim, porque era uma misturada muito grande e era sempre um perigo de você não ter os acessos, era uma tensão muito grande. Então, aí eu que eu falei antes, né? Antes da gente começar a conversar, que eu tinha falado que tinha um estúdio, então eu tinha tudo isso com o estúdio. Imagina que era muita coisa junta, né? Foi um momento em termos monetários muito interessante, assim, eu tive bem interessante, mas eu larguei porque a saúde mental ainda é mais importante. Fica a dica, crianças. Saúde mental é mais importante que a saúde no banco. A saúde no banco não presta porra nenhuma se você estiver ficando maluco. Porque quando você fica maluco, cara, você o dinheiro vai para outro lugar. Então eu resolvi parar um pouco, fazer menos coisa com mais qualidade. Uhum. E você falou, né, do curso que você dá. E tem o Pop Creator, né, que... Sim. Que você... É uma aula, né, um curso sobre crítica, né? Fala um pouquinho sobre ele, como que foi a ideia. A gente fez ano passado, né? A gente acabou fazendo uma vez só, né? Depois acabamos não voltando a divulgar. Mas a ideia era que a gente dividiu a ideia de criar conteúdo na internet. A gente dividiu em duas coisas muito fortes, né? Que um é o conteúdo em si, que é a parte de que você faz para aquilo ter qualidade, e o outro é a parte estrutural daquilo, né? Porque na internet você não consegue fazer uma coisa sem a outra, né? Você não consegue ter um conteúdo sem que aquilo chegue nas pessoas. Então você tem que estar sempre tentando equilibrar essas duas coisas, porque
você tem uma série de mecanismos de busca, você tem uma série como dizer, de algoritmos, e, enfim, é uma série de complicações que não vão te deixar que nem que você tenha o melhor conteúdo do mundo, que ele chegue simplesmente na casa das pessoas, naquele tipo de fenômeno ídolo do rock dos anos, sei lá, 80, sabe? Vocês estão tocando no barzinho, o cara fala, você vai ser o próximo ídolo. Isso não existe mais. Então, na internet, isso não funciona assim. Então, se você não tiver estruturado essas duas partes e equilibrado, você nunca vai conseguir fazer com que o seu conteúdo chegue nas pessoas. Então, eu fiz a parte inteira de conteúdo, focado na parte de conteúdo específico para a cultura pop, né? Cinema, quadrinho, literatura, enfim, tudo que aparecesse ali, videogame, né? Como você criar esse conteúdo, o que você precisa para que esse conteúdo funcionasse. E o Rodrigo fazia essa parte de como estruturar isso para funcionar dentro do sistema que é a internet, né? Essas pequenas... como encaixar aquilo do jeito que vai ser consumido. Então era algo bem didático que conversava muito com quem estava começando, né? A gente fez uma vez e rolou e tal, e a gente acabou não tentando fazer nenhuma continuação, né? Então ficou meio parado. Mas foi bem legal e é um processo de aprendizagem novo, né? Quando você passa isso, né, para as pessoas, você acaba aprendendo, né? Eu aprendo muito quando eu dou um curso, quando eu faço um workshop, alguma coisa, talvez eu aprenda mais com as pessoas, assim, porque eu vou pensando, putz, olha, isso aqui, para você chegar aqui eu tenho que fazer isso. Pô, para mim é algo que parece natural, e aí você vai tentando racionalizar aquilo para explicar, e você acaba estruturando certos pensamentos. E eu acho que isso foi legal. Eu tenho certeza que o Rodrigo também teve essa impressão, eu tive, então é bem legal. Os detalhes eu não sei, onde compra, como faz, eu não sei, não é minha parte. Eu sou bem burro, para dizer a verdade, assim, nessa área. E também não acho que é um problema. Eu acho que também tem uma coisa que as pessoas precisam começar a aceitar, que elas não conseguem fazer tudo, né? Porque as pessoas têm mania de querer achar que elas conseguem fazer absolutamente tudo e elas não conseguem. Então é importante que certas coisas você procure um profissional para fazer aquilo e certas coisas você faça, porque você vai fazer bem aquilo, você não vai tentar fazer algo que você não sabe fazer e acabar fazendo meia boca, entendeu? Então eu tenho essa consciência de que eu não sei tocar guitarra, então eu só toco baixo. Eu não vou tentar tocar guitarra só porque eu acho legal, entendeu? Então, assim, vamos tentar formar uma banda, né? Vamos tentar, pô, você faz isso, então vamos fazer isso aqui junto, tal, vamos tentar crescer todo mundo junto. Não adianta você crescer sozinho, porque, sabe, crescer sozinho é uma bobagem. Chega lá em cima, não vai ter ninguém do teu lado, não serve pra nada. Eu entendo completamente. E a comparação foi ótima, porque eu não sei tocar guitarra, eu só sei tocar baixo. Eu também. Não sei tocar guitarra, nem quero, nem tento, não tive essa... eu só sei tocar baixo também. E você tava falando, né, dessa parte, e você vê que hoje em dia, tipo, o vídeo tá mais fácil pra pessoa conseguir assistir também, porque a gente não vê que, putz, milhares de críticas no YouTube sobre filmes, né? E tá cada vez menos vendo textos mesmo sobre crítica. Você vê que é um processo natural da pessoa preferir o audiovisual do que só a escrita. E vai cada vez se tornar mais normal ver gente fazendo vídeo que uma crítica escrita? Não sei, eu vou ser polêmico. Eu acho que a parte do vídeo, o Rodrigo deve ter falado sobre isso. Eu não consegui ver o vídeo inteiro dele, mas eu tenho certeza que ele falou sobre isso. Que eu tentava de qualquer jeito não fazer um canal no YouTube. E eu tentei durante anos. E aí, durante anos ele encheu meu saco para fazer. E aí eu fiz. E tudo bem, não é um problema. Enquanto ele falar que aquele negócio, né? Você tem um sócio, se você não confia no seu sócio, você, né, não tem esse sócio.
Então, eu faço, eu tenho uma certa, eu acho que eu tenho uma certa facilidade de fazer, não acho que é um negócio muito complicado, demanda tempo de edição, demanda tempo do roteiro, mas eu sou uma pessoa que eu não tenho travas, né? Eu fico muito à vontade, então eu não tenho esses problemas que a maioria das pessoas tem. Mas, entretanto, todavia, a, a qualidade do material no YouTube é muito baixa. É lógico que eu falando isso com, sei lá, não sei quantos views tem meu canal lá, deve ser pouquíssimos e tal, fica parecendo que eu estou falando meio que despeito, né? Mas assim, eu fui tentar dar não uma pesquisada, mas uma estudada, né? Para começar a fazer de um jeito mais estruturado e tal, para tentar fazer algo que fosse mais parecido com o que está sendo feito. E eu encontrei um fenômeno muito grande de qualidade técnica, né? São vídeos muito bonitos, são vídeos com iluminações muito lindas, com cortes precisos, e a qualidade da imagem são lindas, e as pessoas fazem aqueles são backgrounds, né? Como é que se fala? A parte de trás, assim, né? São lindos, cheios de pop funkos e coisas caras e bonequinhos, e, sabe? Aquilo é lindo. Mas se você olha o conteúdo, muita gente falando muita bobagem. E os views aumentam, né? Talvez porque o espectador, né, do caso do vídeo, ele se sinta muito mais confortável com a qualidade, né? Porque é melhor ver algo com qualidade do que sem qualidade visual, até porque você está falando no YouTube, então são pessoas que já têm essa predileção pelo visual. Você gosta do visual, você gosta do vídeo, então não adianta você não vai ficar confortável com algo feio, né? Você vai ficar confortável com algo bom. E dão pouca importância para o conteúdo, ao mesmo tempo que a gente está num momento em que as pessoas estão muito preguiçosas intelectualmente, assim. As pessoas estão muito sem a opinião delas e estão aceitando muito a opinião dos outros como sendo a opinião delas. Então parece que precisa de muito pouco para elas gostar. Foi o que você tinha falado do genial, né? É tudo muito genial, as pessoas acham tudo muito genial, e essa pouca qualidade do conteúdo talvez seja algo que incomode menos do que a grande qualidade estética, né? E isso eu acho que é um fenômeno muito grande, assim, principalmente no cinema é um fenômeno muito grande. Eu acho que eu andei vendo muita coisa por aí. Na literatura isso não acontece, assim, talvez porque o livro tem uma geração de booktubers, né, que eles falam, né, e é gente que lê, é gente que sabe o que está falando, é gente que sabe que precisa ter um contexto Sim. um pouco maior. Ao mesmo tempo, coisas mais populares, não que a literatura não seja popular, não é, mas né? É bem complicado o assunto, mas, por exemplo, quadrinhos, cinema e games é um negócio muito raso, tá muito raso. Tem coisas muito boas, tem coisa que tem gente falando muito, você sabe que a pessoa sabe o que tá falando, mas tem coisa que é muito rasa, assim, tem coisas, são opiniões, são muito opiniões e não são análises, né? E aí eu acho que isso é um fenômeno que ele tá muito grudado nesses três lugares, que é cinema, quadrinho e games, né? Games, videogame. O rolê do pessoal de jogos de tabuleiro no YouTube é bem complexo. É o pessoal que manda muito bem e tem uma responsabilidade muito grande no que eles estão falando. Videogame, cinema e quadrinhos é um conteúdo que beira o irresponsável, até eu diria assim, em termos de qualidade. Por isso que eu acho que o escrito não é o mesmo público. Eu não acho que teve
Eu não acho que teve poder dizer, as pessoas saíram do escrito para ir para o vídeo. Eu acho que as pessoas continuam no escrito, tem um público para o escrito e tem um público para o vídeo específico. Eu acho que é mais fácil o público do vídeo ir para o escrito do que o público do escrito ir para o vídeo. É. Não, é uma impressão, não sei, talvez eu esteja errado. Só o mundo vai dizer. Ano que vem, quando você me entrevistar e eu estiver falando que eu sou, sei lá, frentista de posto, porque ninguém mais lê minhas críticas, talvez eu perceba que eu estivesse errado. Mas, enfim, eu acho que não. Eu acho que o público do escrito, ele gosta muito do escrito. E ele nega muito o vídeo. É, eu sinto isso às vezes. O público do escrito, ele nega realmente o vídeo. Ele prefere muito mais ler tá escrito num site do que ver um vídeo que... A gente vê muito site, né? Coloca tipo um vídeo e a escrita. Foi o que eu falei. Eu fiquei por um bom tempo com o Rodrigo falando que eu tinha que fazer um canal no YouTube e tal, e o Cinema aqui tinha que ter um canal no YouTube, porque ele achava que eu falava bem, porque eu tinha que falar, etc, etc, etc. E eu, o tempo inteiro eu fui fugindo e muito porque o meu interesse mais era o escrito, sem entender que na verdade assim não teria que ser meu interesse ali, né? Teria que ser o conteúdo que eu estou passando. É mais um jeito, mais uma possibilidade de conteúdo, então que você faça, que as pessoas tenham acesso, né? Então eu estava errado, mas enfim. É que a gente vê, tipo, principalmente nos games, né? No cinema, talvez eu encontre algumas pessoas assim também, que é muito sentimentalismo, né? A pessoa, tipo... A gente tem até uns casos, tem um cara que eu acho ele muito zoado, chama Peter Jordan. Ele, tipo, é um cara que é, tipo, um jovem num corpo de um adulto. É, tipo, tudo na base Não, do ele não sentimentalismo. desculpa, ele não é jovem, ele é idiota. Jovem não é idiota, jovem só é jovem. Ele é idiota só, ele não tem nada de jovem, porque é um cara que tá é um cara que busca muito mais uma frase de efeito do que Sim. algo racional, entendeu? Ele é e aí eu não tenho medo nenhum de falar, ele é completamente idiota, assim, e vai se tornando mais idiota. Ele era um cara meio equivocado e ele se tornou uma pessoa, sabe, deplorável, assim. As Medíocre. coisas que ele fala é assustador, assim, sem responsabilidade, sem responsabilidade com o próprio público, né? Porque você tem seu público, se você vai ofender o seu público, não faz sentido, sabe? Não, então, assim, e ele sempre tenta se meter em umas polêmicas Não e o faz canal sentido algum. e ele não faz análise, ele faz um negócio que eu não sei o que é. Eu não conheço ele pessoalmente, então pode ser um baita cara legal, pode ser um cara, putz, maravilhoso e tal, mas tô analisando, né, o que ele o que faz ele produz, né? Ele faz na vida pública dele, né? O que ele faz nos canal, o chorume que ele anda falando no Twitter lá, enfim. Então é assustador, assim, o desrespeito que ele tem com o próprio público e com o público em geral. Que é um público jovem, né? E o cara tem milhões de seguidores e o cara posta isso, não tem o sentido, tipo, não vê com quem ele tá falando, né? Tipo, mínimo de responsabilidade. O que ele pode influenciar na pessoa que tá assistindo ele. Sim, e eu sinto que é um negócio muito de você tem que ver esse filme, você não tem que ver esse filme, quando na verdade, tipo, não sou eu que tenho que escolher o filme que você vai ver, eu tenho que analisar o filme. Você vê o filme que você quiser e, se possível, veja todos, né? Não existe um filme que você não... esse filme você não pode ver, por que você não pode ver? Vê o que você quiser, cara, você tem a sua opinião, eu não sou o cara que escolhe o filme pra você, sabe? Eu sou o cara que analisa o filme, eu sou o cara que fala sobre o filme, que cria um conteúdo em cima daquele filme. Não que eu te obrigue a ver alguma coisa, eu não te obrigue, sabe? É uma egotrip maluca você achar que você está escolhendo o filme para a pessoa, sabe? Eu acredito que até quando você faz uma crítica negativa, você quer que a pessoa assista pra ela ter a opinião dela também, né? Eu vou ser sincero, e aí, assim, sincero mesmo, não é da boca para fora.
eu tô pouco me lixando se a pessoa vai ver o filme ou não. De verdade. Aham. Eu quero que a pessoa. Eu gostaria muito que a pessoa lesse a crítica e, se ela não visse o filme, ela ficasse com vontade de ver o filme. Eu gostaria muito que a pessoa que viu o filme lesse a crítica, não só a minha, mas de todo mundo. Mas se aquilo vai influenciar a pessoa ou não a ver ou não ver, a gostar, eu acho que é o que eu falei, é muito egotrip achar que a pessoa vai ler algo meu e vai mudar a percepção de mundo dela, tá, porque é um pouco de percepção de mundo. Eu não quero ver os Vingadores, né? E aí você lê a minha crítica dos Vingadores e fala, nossa, agora eu preciso ver os Vingadores. Cara, você tem que achar que você é muito bom nisso, e não é assim que funciona. A pessoa tem uma tendência a ver, tem uma série de marketing, tem uma série de coisas externas a ela que fazem ela querer ou não ver o filme. O que eu acho que a crítica tem que servir é para a pessoa pensar sobre o filme, pensar sobre aquele assunto, pensar sobre o que o filme está querendo dizer. E se ela não quer ver o filme, que ela pense sobre aquilo, que ela depois veja, não veja, ou desvende, ou converse com alguém, ou me xingue, enfim. Mas eu acho que a ideia de você ver ou não da pessoa, vai pensar que ela vai ver ou que não ver, eu acho que é uma influência muito mais ligado ao ego do profissional, de ele achar que ele vai mudar a vida daquela pessoa, do que realmente a criação do conteúdo, que eu acho que é mais importante nesse caso, né? O discutir o filme, o expandir a arte, né? Parece meio babaquice, mas não é, não. Você tem a pessoa que está analisando a arte, ela está querendo expandir aquilo para um outro lugar, né? Como diria um bom flamenguista, para um outro patamar, né? E não necessariamente que a pessoa veja, goste ou não, entendeu? Eu acho que é diferente. Uhum. Vinícius, muito obrigado, foi muito massa bater esse papo. A gente já chegou a 1 horinha de live, já. Tá ótimo, tamo aí. Foi ótimo. Pessoal que tá aí na live, muito obrigado que assistiu também. Vai estar no Spotify, vai estar no YouTube, possivelmente na sexta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira já vai estar lá, vocês vão poder assistir de novo. Comentar lá no YouTube, comentar no Instagram, no Spotify, qualquer. No Spotify acho que não dá, mas entenderam. Tudo bem, pô, escute alguma coisa no Spotify, lá, sei lá. O que eu ia falar é isso daqui. Procura a gente no Cinema Aqui, www.cinemaqui.com.br. A gente está bem focado na parte de crítica mesmo. Agora a gente vai começar a fazer a cobertura da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Vai ser uma loucura gigantesca durante 15 dias, que é muito filme, muito texto, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Porque é isso que a gente gosta, é isso que a gente quer, né? De levar esse conteúdo. E procura a gente no cinema, no YouTube, tem o canal lá, a gente está engatinhando ainda para ver o que vai dar, mas já é legal. A gente está no Twitter, @cinemaqui. Eu estou no Twitter, aqui embaixo tem um. Cadê? Vou aparecer na câmera aqui, ó. @ Vini C. Vieira, tá aí embaixo, quem quiser ver também. O Twitter é Vini C. Vieira. O Vinícius Vieira não sou eu, Vinícius Vieira é o Glu-Glu do Pânico. Se você digitar Vinícius Vieira no Google, vai aparecer o Glu-Glu. Mas se digitar Vinícius Carlos Vieira, vai aparecer eu. Mas, enfim, me procura, qualquer dúvida. E agradecer ao Léo aqui, que, pô, espaço legal pra gente falar sobre um monte de coisa, falar sobre cinema, falar sobre... Enfim, falamos sobre rock antes, aí falamos sobre música. Enfim, agradecer o espaço e falar que, pô, qualquer coisa que precisar, é só me chamar. Eu que agradeço por ter aceito com bacana bater esse papo. Primeiro crítico de cinema aqui no Léo Talks. E é muito bacana, é uma arte que eu gosto bastante e acredito que quem tem assistido gostou. É isso, pessoal. Até a próxima. Sexta-feira tem live de novo, mas amanhã eu vou estar aqui também. Vou jogar alguma coisa ou conversar com o pessoal. E é isso. Um abraço. Falou pra vocês. Tchau, tchau pra todo mundo.